tu sabes. Graça e paz, irmãos. Graças a Deus, tivemos uma folga no frio, né? Hoje tivemos uma temperatura um pouco mais agradável. Estamos em uma temporada, né? E muitas coisas são deixadas de fazer. Muitas coisas nós não podemos mais fazer devido, né, ao tempo, à temperatura. E muitas das vezes nós temos que nos preparar para essa temporada, né, essa estação do ano. Aqui no Brasil nós temos, né, ainda temperaturas elevadas, mas nós vemos que em muitos países essa época de inverno é uma época em que tudo para. Não é possível andar nas ruas devido à baixa temperatura, né? Os carros não podem se locomover direito, a não ser que tenham ali pneus especiais. Então a vida é como se ela desse uma pausa. E é preciso se preparar para este período. É um período de escassez também de alimento, então é necessário fazer o quê? Fazer reservas. É necessário preparar os animais no campo, o lugar para eles, né, ficarem, para sobreviver às baixas temperaturas. E a mensagem de hoje tem a ver com esse tempo, com essa estação. Quero que você abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 4. Essa mensagem ela é um pouco curiosa, ela começa do fim para o começo. Eu vou ler apenas meio versículo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 21, a primeira parte do versículo. Procura vir antes do inverno. Novamente. Procura vir antes do inverno. Senhor, Deus e Pai, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, para poder compartilhar, Senhor, com a Tua igreja aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Pai, ajuda-nos, Senhor, a discernir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que nenhum atrapalho do inimigo venha tirar a nossa atenção, Senhor. Que esta palavra, Senhor, caia, Senhor, em terra fértil. Que o nosso coração seja uma terra fértil neste momento, para, Senhor, absorver esta palavra, Senhor, e frutificar em nós. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para que dê um pouquinho mais de retorno para mim aqui. Paulo escreve esta passagem, né, essa carta para Paulo, para Timóteo, quando estava preso em Roma. Foi a última de suas prisões. E a carta a Timóteo, chamada essas epístolas, essa série de cartas, são uma sequência de cartas chamada das cartas pastorais. São 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Essas 4 epístolas são chamadas as epístolas pastorais. São conselhos para o jovem pastor, para aquele que está ingressando no ministério. E esta carta, ela tem um cunho muito íntimo. Paulo escreve para Timóteo como um pai escreve a um filho. Paulo chama Timóteo seu filho na fé. Paulo tinha muito cuidado com Timóteo. Timóteo era um jovem pastor que foi discipulado por Paulo. E Paulo está escrevendo agora uma carta num período da sua vida que seria o período mais difícil, um período de reclusão. E o último capítulo, Paulo já escreve dizendo que o inverno chegou, estava chegando o inverno para eles. Paulo, mesmo sabendo que estava prestes a morrer, ele não fica ali lamentando a sua vida. Ele fala para Timóteo: olha, eu combati o bom combate,
Eu terminei a carreira, eu não estou abandonando, eu não desisti de viver, mas eu sei que a minha carreira acabou, mas eu guardei a fé. Guardei a fé. E ele sabe que aquilo pelo qual ele batalhou está reservado na glória. Então Paulo não chega no final de sua vida de forma melancólica, de forma rancorosa, guardando rancor de perdas, de abandonos, de perseguições. Não, ele termina a sua carreira feliz. Para nós, muitas das vezes, humanamente dizendo, é impossível você ver felicidade quando se está preso. Imagina então condenado à morte, sabendo que a qualquer momento aquela cela será aberta, ele será levado para um lugar e sua vida será findada. Quem vive, quem consegue viver com essa expectativa? Mas Paulo, ele diz ao contrário. Eu guardei, eu terminei a carreira e guardei a fé. O meu prêmio está guardado. Mas ele tem uma grande preocupação em deixar para a sua posteridade aquilo que é necessário para a sua vida diária. Ele fala que muitos ali que andaram com ele o abandonou. Só estava Lucas. Só Lucas estava com ele. Significava também que seus recursos para sobreviver eram poucos, porque as cadeias, as prisões, não davam 3 refeições por dia. Não dava banho de sol. O preso ficava acorrentado. O preso só comia aquilo que as pessoas levavam para ele, ou seja, a sua estadia, a sua pena, o cumprimento da sua pena também dependia da misericórdia daqueles que estavam lá fora. Senão eles morriam antes mesmo de serem julgados, antes mesmo de cumprir parte de suas penas. Mas nem isso é motivo de Paulo ficar ali com esse sentimento de derrota, ficar ali lamentando o fim da sua vida. Mas Paulo, ele escreve para que Timóteo, seu filho na fé, venha visitá-lo. E ele coloca ali um caráter de urgência, venha depressa. Versículo 9 diz assim: procura vir ter comigo depressa. E ele começa a dizer aqui que muitos desampararam. Demas o desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia, todos eles que foram seus discípulos. Ele também enviou Tíquico a Éfeso. Então ele estava ali sozinho, só estava com Lucas. Mas ele disse para Timóteo: Timóteo, vem, que vai chegar um tempo aqui que não vai ser mais possível nós nos comunicarmos. Está chegando o meu tempo de partida. E Paulo tinha ainda coisas a ensinar a Timóteo. Quando nós olhamos para o passado, irmãos, escrever uma carta não era simples. Não era simples. Você não tinha esses recursos que nós temos hoje. Hoje você fala, você vai escrever uma carta, é motivo de piada, não é verdade? Quem escreve carta em pleno século 21? Hoje em dia não se escreve mais nem texto, né? Você vai lá e manda áudio no aplicativo de mensagem, porque você não tem mais a coragem de ficar lá. É verdade? Porque o nosso tempo, muitas das vezes, ele é escasso. Então imagina os recursos para escrever. Então era escrito, muitas vezes, só o que era necessário. Era só o que era necessário. E Paulo ansiava para que Timóteo viesse o visitar, porque ele ainda tinha muito mais coisas a ensiná-lo, a dizer a ele, que por carta não seria possível. Então ele diz para ele: olha, eu fui abandonado por aqueles que me seguiram, mas isso aí, né, vai ficar para Deus resolver. Ele não estava guardando rancor daqueles que o abandonaram, mas ele sentia a necessidade
de dar o último ensinamento àquele que foi o mais fiel dos seus discípulos. Paulo sabia que a sua partida seria breve, mas isso não era motivo de tristeza ou rancor. O motivo da urgência com que Paulo suplica a Timóteo que cumpra o seu ministério está relacionado à brevidade da vida. O capítulo 4 começa assim, conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. Conjuro-te é uma palavra que demonstra o quê? Súplica, eu suplico, eu imploro a você que você faça com urgência, que você dê importância à sua missão, ao seu ministério, à sua tarefa, faça com urgência, porque o tempo é curto. O tempo, ele é escasso. Muitas das vezes nós fazemos planos e pensamos, eu tenho uma vida toda para fazer. Mas nós muitas vezes esquecemos que nós não somos senhores do tempo. O relógio pode parar a qualquer momento. Uma notícia muda todo o seu futuro. Aquilo que você achava que estava sob controle, já não existe mais. Paulo diz para Timóteo, Timóteo, tenha pressa em pregar a palavra, em todo o tempo, aonde seja oportuno ou inoportuno, pregue a palavra, corrija, repreenda, exorte com paciência e com doutrina, porque vai vir um tempo que o evangelho já não será mais aceito. Ele diz aqui, olha, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Vai chegar um tempo que não estarão mais dispostos a ouvir. Virá um tempo em que o evangelho já não será mais permitido ser pregado. Então, aproveite o momento, aproveite enquanto há tempo e pregue a palavra. Faça a obra que o Senhor confiou em suas mãos, porque o tempo, ele é findo. Vai chegar um momento que não mais darão atenção ao evangelho. Isso significa que estamos chegando ao fim de todas as coisas. Há uma grande necessidade de nós aproveitarmos o tempo que nos resta nessa terra. Ontem estávamos lá em Diadema, numa igreja visitando, onde a pastora teve a oportunidade de estar pregando, e o Senhor me deu uma ministração dizendo que nós temos que atender o chamado do Senhor com urgência. O Senhor tem urgência para que nós preguemos a palavra da salvação, a palavra que liberta, que cura, porque é chegado o fim de todas as coisas. É chegado um tempo que as pessoas não mais terão tolerância com o evangelho, não mais terão paciência para ouvir a palavra de que salva. As pessoas querem ouvir coisas que massageiem o seu ego, as coisas que lhe venham a ser como um combustível para alcançar o sucesso, não palavras que venham te colocar de frente a um espelho para que você veja os seus defeitos, veja as suas falhas e as corrija. Esperam palavras que te coloquem, muitas das vezes até palavras que entendemos que parece vir de Deus, mas palavras que te coloquem no centro das intenções de Deus, como que você fosse o centro do universo, tudo gira em torno do seu bem-estar. Falava para a Cláudia hoje, a palavra do arrependimento, a palavra da salvação está sendo substituída
por algo chamado humanismo. Cristo é tirado do centro de todas as coisas e colocado o homem e as suas necessidades. Assim está acontecendo. Já não querem mais ouvir a palavra do arrependimento. Já não querem mais ouvir sobre o novo nascimento, é necessário nascer de novo. Não, as coisas já não são mais assim. Eu fico pensando, como Jesus foi duro com Nicodemos, né? Porque só ele ouviu que é necessário nascer de novo. Por que que hoje nós não precisamos mais ouvir essa mensagem? Porque hoje nós precisamos trazer mensagens motivacionais. Se entrar no céu não é motivação para você, o que mais pode ser? Esta é a palavra do Evangelho. Esta é a mensagem do Evangelho. Haveria um período em que as coisas já não estariam mais disponíveis. Este é chamado o tempo do inverno. O inverno aqui, porque Paulo escreve para que Timóteo venha antes do inverno, porque as viagens eram feitas de navio, eram feitas pelo mar Mediterrâneo. E durante o inverno a navegação era praticamente que impossível. E Paulo sabia que o seu tempo já estava findando, então ele apressa Timóteo para ainda vê-lo, para que Timóteo ainda o alcance com vida. Ele tinha esse ardente desejo por falar, de ainda dar instruções para Timóteo. Mas haveria um tempo que não é possível. O inverno, ele é um período de difícil locomoção, onde exige o máximo de esforço para executar qualquer tarefa. No inverno, o que você faz de manhã? Coloca 2, 3 blusas, 2 calças, 2 meias, a mochila nas costas, vai trabalhar, ou seja, você está com pelo menos 20% do seu peso a mais, né? Como é difícil trabalhar desse jeito, como é difícil você sair, pegar ônibus, como é difícil o carro a álcool pegar de manhã, né? Quem tem, né? Como é difícil fazer o carro velhinho pegar de manhã. Aqueles que vão de moto, então, misericórdia, que trabalham de moto durante o dia, tudo é exaustivo, tudo que você vai fazer é exaustivo. E muitas das coisas não são possíveis de fazer. Mas metaforicamente, pode ser um período de dificuldade. Ou o encerramento de um ciclo. Quando nós falamos das 4 estações, por onde você começa? Primavera é o mais agradável, não é verdade? A primavera ela dá o sentido de início, de um começo de um ciclo, começo de uma era. Primavera, verão, outono, inverno. Você pode ver que você começa numa temperatura agradável. Depois ela vai chegar no pico, né? Você não vai ter as maiores temperaturas no inverno, você vai ter no verão. É como se fosse as fases da nossa vida. Você vai aprendendo as coisas quando você é criança, na sua juventude, a primavera. Você alcança, né, o ápice da sua força física na vida adulta. Depois, quando vai chegando na meia-idade, vai esfriando, a temperatura vai esfriando, vai chegando o outono, vai caindo o cabelo, vai caindo os dentes, né, vai caindo as folhas das árvores, o outono, até que chega o inverno. Até que chega o fim de um ciclo. Até que chega aquele período que você vai falar, eu devia ter feito aquilo. Eu devia ter feito isso, eu devia ter me preparado melhor. Eu não devia ter gastado tanta energia lá no verão. Eu não devia ter gastado tanto tempo com as minhas viagens, com a minha diversão. Eu devia ter poupado mais os meus recursos para a minha aposentadoria. Eu devia. Um tempo que muitas vezes não vai voltar. E ela pode também significar o fim da vida. Para Paulo, o inverno era o fim da sua vida. Venha antes que eu morra. Ele não quis ser pesado nesta carta. Antes que o inverno chegue. Porque o inverno já estava chegando para Paulo. Já era o fim da sua carreira. Ele mesmo acaba de confessar, né? Combatia o bom combate, encerrei a carreira.
Só estou esperando o Senhor vir me buscar. Há portas que estão abertas hoje, que amanhã podem não estar mais abertas. Há vozes que estão aí para lhe falar, que amanhã podem não estar mais aí para você ouvir. Muitas coisas, muitas oportunidades que nós temos hoje, podemos não ter mais amanhã. Até mesmo a oportunidade de ouvir a Deus. Até mesmo a oportunidade de nos relacionarmos com Deus pode não haver mais. Como eu disse, às vezes uma notícia muda tudo na sua vida. Uma notícia muda tudo, o planejamento do seu futuro. Você acha que está tudo sob controle, mas uma única ação do tempo desmorona o seu castelo. Desmorona a sua vida financeira. Desmorona os seus sonhos de estudo, de trabalho, de casamento. Às vezes algo com que você não contava. Chega e muda tudo. Você não contava com o frio do inverno. E o inverno, então, ele muda, ele fecha portas. Ele cala vozes. É um tempo que você pode ficar simplesmente incomunicável, inalcançável. Mas o que Paulo escreve para Timóteo, essa pressa que ele tem, é exatamente isso. Ele fala para Timóteo sobre a brevidade da vida. A vida, ela é muito rápida. E nós precisamos entender isso também. A vida, ela é muito rápida. Ela passa muito rápido. Sabe por quê? Às vezes a gente pensa, poxa vida, mas uma pessoa vive até 80, 90 anos, isso é rápido? Em comparação com a eternidade, é. Em comparação com a eternidade, sim, ela é um sopro. A palavra de Deus diz aqui que ela é como um vapor. Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Você está lá com uma panela aquecida, você abre ela, o que faz? Sai aquele vapor. Mas logo ele desaparece. Só se você tampá-lo novamente, esperar um tempo, quando você abre, sai aquele vapor e logo ele desaparece. Salmo 103, 15 e 16. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Muitas das vezes, nós estamos perdendo tanto tempo em tentarmos mostrar quem somos. Estamos tão preocupados em deixar para a nossa posteridade. Muitas das vezes o que nós mais ouvimos é: o que vai ser o seu legado? Estamos muito preocupados com aquilo que iremos deixar e esquecemos de viver, esquecemos de cumprir aquilo que o Senhor espera de nós, esquecemos de viver da forma que o Senhor nos ensina, da forma que o Senhor espera que sejamos. E é uma perda de tempo, porque depois, como diz aqui, nem o lugar onde você estava vai ser conhecido. O seu lugar não é mais conhecido, ninguém vai se lembrar do que você fez. Vai chegar um tempo, ninguém vai saber daqui a 50 anos que eu estive pregando nessa igreja nesse dia. Talvez um dia meus filhos possam, mas na grande maioria não saberão. Então por que eu tenho que ficar preocupado em muitas das vezes impressionar as pessoas com as minhas atitudes, quando eu deveria estar mais preocupado em viver aquilo que o Senhor tem para mim? E cumprir a sua palavra, em cumprir a sua vontade. Nós muitas das vezes estamos mais preocupados com a imagem, estamos preocupados com a nossa imagem, em fazer o nosso nome.
Estamos preocupados com fama, com fortuna, quando a nossa vida é como um sopro. Acabou. Hoje eu estava no açougue e sabe aquelas filosofias de boteco? Estava no açougue e o rapaz estava comprando um monte de carne. Hoje eu vou comer e beber, porque caixão não tem gaveta. Não deixa de ser verdade. Ele está dizendo, eu vou aproveitar mesmo para comer e beber e viver, curtir a vida. A palavra do Senhor, ela só muda o sentido. E viver é viver com Cristo. É viver com o propósito de servir a Cristo. Este é o nosso viver, este é o significado do nosso viver. Mas muitas das vezes nós estamos preocupados com o quê? Com o nosso futuro. Estamos preocupados com a nossa moradia, com o nosso trabalho, com a nossa aposentadoria. E vivemos de forma que desagrada ao Senhor. Vivemos de forma que quando a nossa luz se apagar, ninguém se lembrará de nós. Porque vivemos a nossa vida. Vivemos da forma que nós queremos. Devemos selecionar as coisas mais importantes. E as coisas mais importantes são aquelas que consomem o nosso tempo. Porque o tempo é algo que nós não recuperamos. Tempo é algo que você não recupera. Ninguém viveu com 30 e voltou aos 20. Você conhece? A não ser aquele filme de Benjamin Butler lá. Que ele nasceu com 80 e morreu um menininho. Aquilo ali é fictício. Tá? Você pode nascer de novo. Mas você vai continuar com o seu corpo físico. Desculpa dizer, tá? Vai continuar sendo um jovem de 40 anos. Até certo tempo. Uma hora chega o cansaço. Então, tempo é algo, é a nossa principal moeda que nós temos que investir. O nosso principal investimento é o nosso tempo. E há 3 princípios aqui para que nós possamos aproveitarmos o nosso tempo. Preciso me comprometer com Cristo. Lucas capítulo 12. De 16 a 21 diz assim: E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus bens. E disse: Farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens um depósito em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Tudo o que você tem feito, para quem será? Para quem você viveu? Para quem você gastou as suas forças? Para quem você gastou os seus talentos? Para quem você gastou toda a sua energia? Para quem você sacrificou muitas das vezes a sua família? Você sacrificou o seu chamado? Para quem vai ser isso tudo que você fez? Se você faz isso para o seu próprio deleite, para a sua própria satisfação, o Senhor te chama louco. Você é louco se você gastar a sua vida toda, se não foi para Deus. Para quem você tem guardado? Porque tudo aquilo que você juntou, tudo aquilo por quem você sacrificou a sua vida, muitas das vezes vai ser apenas motivo de discórdia, de destruição. Vai ali disparar, aquela briga pela herança, seus filhos, seus irmãos se matam um aos outros, para ficar com aquilo que você trabalhou a vida toda para deixar para eles. E o que você levou? Nada. Mas você viveu para Cristo. Hebreus 3, versículo 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo: Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação do Senhor. Hoje o Senhor te chama. Hoje o Senhor te chama para viver uma vida plena com Ele.
Não deixe para amanhã, porque você não sabe se o amanhã chegará. Eu vou aproveitar. Eu pensei assim quando era jovem. Quando eu tinha uns 12 anos, 13 anos de idade. Eu vou viver, vou para a festa, eu vou fazer tudo isso. Quando chegar mais lá na frente, aí eu volto para a igreja. E assim, depois eu vou, né? E a gente pensa que é fácil, né? A gente pensa é como ir no shopping. Vou ali gastar meu salário num dia só, depois eu volto. Qualquer coisa meu pai me empresta, né? E essa volta? E essa volta, como que é essa volta? Nós pensamos que é como ir a um shopping. E não é desta forma. Quantos foram, não tiveram mais a força para voltar? Quantos deixaram, perderam a sua juventude, perderam toda a sua vida e hoje não conseguem mais voltar para o Senhor? Porque decidiram viver uma vida sem o Senhor. Decidiram aproveitar o seu tempo da maneira que lhe apraz. Mas o Senhor disse hoje, se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. E a voz do Senhor hoje é: volta, filho, volta para a casa do Pai. Volta, porque eu estou voltando. Eu estou voltando. E agora não é mais o cordeiro que voltará, é o leão. É a justiça. Agora não veremos mais o amor de Deus, veremos a sua justiça. O Senhor diz: volta. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Que aproveita o homem ganhar a vida toda, ganhar o mundo todo e perder a sua alma, ou o que dará o homem em resgate a sua alma. Mateus capítulo 16, Jesus dizendo: que adianta você construir o seu legado? Que adianta você construir as suas empresas, construir uma carreira vitoriosa? Que adianta você conquistar todas as coisas? Não que isso não seja dado, não nos é por direito. Nós temos todo esse direito de alcançar, de almejar as coisas. Mas quando isso toma o lugar no nosso coração, quando isso toma o primeiro lugar no nosso coração, ele não serve para nada. Ele não serve para nada. Porque a palavra do Senhor diz, como nós ouvimos ontem: aonde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro, aí é a razão da sua vida. Quando a palavra do Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua força, com todo o teu intelecto, com tudo que você tem. E quem ama a Deus, entrega a sua vida para Ele. Segundo passo, comprometa-se com a causa de Cristo. João capítulo 9, versículo 4, Jesus diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Nós devemos aproveitar as oportunidades para cumprir o nosso chamado, o nosso propósito. Enquanto nós temos tempo e condições, é o dia. Dia e noite são dois tempos, não é verdade? É o tempo dividido em dois. O dia, ele é caracterizado pelo quê? Pela luz. Luz é vida. Então, enquanto tem luz, dá para trabalhar, não é verdade? Hoje nós temos a luz artificial, mas naquele tempo só tinha a luz natural, que era a luz do sol. Quando o sol se escondia, não era mais possível trabalhar. Não era mais possível trabalhar. E Jesus está dizendo aqui: enquanto houver tempo e recursos, é necessário aproveitarmos esse tempo, porque chegará um tempo, pois um momento de impossibilidade inevitável, que é a noite, chegará a todos. Então, enquanto há tempo de se trabalhar para o Senhor, de se fazer a sua vontade e os recursos que nós temos que aproveitar, porque vai chegar um tempo que não vai ser mais possível. E isso acontecerá a todos. E nós vemos muitas vezes, irmãos, é muito assim, eu falo assim, às vezes nós vemos pessoas amarguradas no final da vida. Eu devia ter feito isso.
eu devia ter feito aquilo. Mas o tempo, eu costumo dizer para as pessoas, o dia tem 24 horas para todo mundo. Não adianta a gente ficar reclamando, mas o meu dia está tão corrido. Talvez você esteja investindo o seu tempo em coisas erradas. Eu não tenho tempo para isso. Quanto tempo? Olha lá no seu aplicativo, no gerenciador de aplicativos, vê quanto tempo você ficou em cada aplicativo. Ali vai mostrar muitas vezes qual é a sua rotina. Quanto você tem aplicado no trabalho, nos estudos, nas redes sociais. E a gente fala, a gente tem até a cara de pau de dizer, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. O tempo de abrir o aplicativo aqui é o tempo, muitas das vezes, demora mais do que abrir a Bíblia. É o que nós temos investido, em que nós temos investido. Essa é a realidade. Temos que aproveitar o tempo e as oportunidades, usar os nossos talentos, o nosso tempo e também as nossas finanças para a obra de Deus. Tudo que nós fazemos, nós precisamos entender que tudo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O nosso tempo, nossos recursos financeiros e os nossos talentos vêm dele, por meio de Cristo, para ser aplicado no seu reino. Tudo que nós fazemos, nós precisamos entender, é para Cristo. O seu trabalho para o seu patrão é para Cristo. Algo que a sua vizinhança, a sua comunidade precisa, é para Cristo. Por isso ele te deu sabedoria, por isso ele te deu vigor físico, por isso ele te dá recursos. E porque muitas das vezes nos falta, porque nós não temos a coragem, nós não temos a capacidade de devolver a Deus aquilo que já é dele. Nós guardamos para nós, guardamos para o nosso proveito. Isso não é viver pela causa. A causa é por aquilo que Jesus morreu, para que o evangelho fosse pregado, para que toda criatura viesse ao arrependimento. E de pregar a todas as nações. Com isso você precisa de tempo, demanda tempo, habilidade e recursos financeiros. Então tudo isso que nós temos que colocar à disposição do Senhor. Lá vem ele falar em dinheiro, não. Quando nós entendemos que tudo que nós temos pertence ao Senhor, quando o Senhor fala para você, faça isso e você faz, Ele sabe de onde você vai tirar. E Ele vai repor. Ele mesmo repõe, porque os recursos são deles. Os recursos são deles, o tempo é dele, o ar que você respira é dele. Então não adianta nós acharmos que isso aqui, nós guardarmos, eu tenho que pensar no meu futuro. Não dessa forma. Não dessa forma. Tudo aquilo que está em nossas mãos, nós temos que colocar à disposição do reino. Jesus disse: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar. Paulo escreve em Atos capítulo 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tudo que nós damos vem do Senhor. E se nós temos para dar, é porque nós temos recebido. E se temos recebido, é porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Então não fique com medo de trabalhar para o Senhor. Mas eu preciso trabalhar mais porque os tempos estão difíceis. O Senhor conhece. Mas Ele conta com o seu tempo. Porque quando esse tempo acabar, irmãos, não dá tempo de fazer mais nada. Você não poderá fazer mais nada. E o terceiro, comprometa-se com sua família. Efésios 6, de 2 a 4. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Esses dias nós vimos uma catástrofe, de dimensão muito grande, uma dimensão assim que ninguém espera. Um terremoto, 2 terremotos no mesmo local.
onde a expectativa é de 10 a 100 mil mortos. Nós estamos falando da Venezuela. E outros lugares também tiveram. Aí você para analisar. Quantos dali tiveram tempo de dizer: mãe, eu te amo, filho, eu te amo, pai, me perdoa, filho, me perdoa? Quantos desses será que tiveram tempo de olhar, de ouvir a última vez a voz do seu filho, o último choro do seu bebê? Quantos desses tiveram tempo? Mas agora eles estão ali, muitos ali estão. Se eu tivesse mais tempo, eu teria beijado meu filho. Eu teria dito para ele que o amo. Se eu tivesse mais tempo, eu teria ficado mais tempo com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa. Se eu tivesse mais tempo, mas nós temos tempo. Esse que é o grande problema. Mas nós não valorizamos esse tempo que o Senhor nos dá. Por isso é importante nós estarmos comprometidos com a nossa família, com o ensino, ensinando os nossos filhos. Todo o tempo que você gasta para ensinar o seu filho, toda a oportunidade que você tem para transferir experiências, ensinamentos, você aproveite. E você, filho, toda vez que seu pai, sua mãe vier te dar um conselho, lá vem ele. Eu já sei. Outro dia estávamos lá na casa da minha mãe, e minha mãe tem 75 anos já, vai fazer 76. E às vezes ela conta a mesma história. E eu paro e ouço, eu não vou interromper. Ela diz: mãe, eu já disse, sabe por quê? Porque eu não sei quantas vezes mais eu vou ouvir essa história. Então eu deixo ela falar, porque é um pouco, sabe, chega a ser até deselegante a pessoa, sabe, os mais velhos querem contar as experiências, eu já sei. É como se fosse, sabe, não vale nada, o que adianta para mim? Eu sei mais do que você. Isso aí, né, já não se usa mais. E nós não temos essa paciência. Mas só quando nós perdemos é que nós vamos dizer: poxa vida, como eu era feliz. Eu falo assim, às vezes a gente vê um filho reclamar, fala: eu não gosto disso. Eu falava assim, às vezes de sábado, minha mãe sábado era o dia da faxina. Eu não tinha almoço. Era uma catação de comida. E não dava tempo, né? A faxina de sábado era o evento familiar. Porque cada um tinha uma responsabilidade, tinha um canto da casa que era seu, né? Cada um tinha um canto da casa que era seu. Enquanto um lavava, o outro esfregava. E chegava na hora do almoço, era o arroz, feijão, uma salada de tomate, e minha mãe abria uma lata de sardinha, porque não dava tempo de fazer. E a gente comia. Hoje eu falo assim, que saudade que eu tenho daquilo. Porque eram momentos que nós vivíamos em família. Estávamos todos empenhados em limpar a casa. A nossa missão era limpar a casa. À noite, minha mãe ia fazer algo gostoso para a gente comer. Mas durante o dia, ia todo mundo comer sardinha. Salada de tomate. Era só o tomate mesmo, e o tempero. E a gente fala assim, que saudade que dá desse tempo. Mas não é pela comida, mas é pelos momentos que estávamos juntos. E talvez não, é a lógica da vida. Um dia nós não teremos mais. Então nós precisamos priorizar a família. Priorizar os relacionamentos. O Senhor diz aqui, nós precisamos priorizar a instituição chamada família. Enquanto o mundo tenta destruir essa comunidade, essa instituição chamada família, porque foi Deus que criou, o mundo tenta, com todas as suas ideologias, todo tipo de ideologia, colocando homem contra mulher, colocando macho contra fêmea, colocando branco contra negro, e assim vai, colocando um contra o outro, de todos os tipos, para que ao final de tudo a família seja desfeita. Mas o Senhor, Ele diz que nós temos que cuidar da nossa família, porque o homem que não cuida da sua casa, ele não serve para nada. Se o homem não cuida da sua família, não cuida da sua casa, ele não serve para a obra de Deus. Muitas das vezes, quando você vai exercer um cargo de chefia, o que eles fazem? Passam um pente fino na sua vida todinha. Suas finanças, fazem milhares de perguntas, você nem percebe, mas o psicólogo está ali, passando um pente fino em você, né? O recrutador, para saber qual é o seu compromisso. Porque se você se compromete com a sua família, já é um bom ponto de partida. Agora, se não, quantas vezes você sai com a sua família por mês? Eu não estou falando de sair, gastar horrores, não.
Ir ali na pracinha, dar uma volta, tomar um sorvete, soltar um pipa, fazer qualquer coisa, sentar ali para jogar um videogame em casa, assistir um filme, fazer qualquer coisa reunido em família. Quanto tempo da sua semana você investe nisso? Você faz as refeições na mesa? Sentar-se à mesa, naquele tempo, era algo que era, vamos dizer assim, inegociável. Para você ter a noção de como que era a prioridade. Era inegociável. Toda a família para sentar-se à mesa e fazer a refeição. Era um momento de comunhão. Era um momento que todos se reuniam. Era o momento família. Algumas culturas também ainda fazem isso. Se você chegar na hora do almoço, lá na hora da janta, tocar a campainha, você vai ficar tocando. Porque eles não se levantam, porque eles se sentaram se reuniram como família para fazer essa refeição. E nós deveríamos tomar isso como exemplo. Priorizar aquilo que o Senhor tem nos dado de mais valor. Pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Precisamos aproveitar, irmãos, a oportunidade de ensinar a palavra do Senhor para os nossos filhos. Sim, muitas das vezes nós temos exemplos de coisas que nós vivemos que servem como instrução, como exemplo para eles, mas nada melhor do que a palavra de Deus. Nada melhor do que a correção baseada na palavra do Senhor. Filho, não faça isso. Por quê? Porque eu não quero. Como assim porque eu não quero? É porque você não teve? Não. Porque a palavra do Senhor diz que se você fazendo isso, você vai colher aquilo. Tudo que você planta, você colhe. É isso que você quer? Não precisa ser aquele chato. Outro dia a Agatha estava assistindo um desenho lá que eu falo assim, é um menino chato. Tudo que o coleguinha faz de errado, ele cita um versículo para combater aquilo, como se estivesse o tempo todo corrigindo as pessoas. Não é disso que nós estamos falando, sabe? É um desenho chato. Fala, meu Deus, que menino chato. Até nós, assim, que não precisa ser o tempo todo assim, ficar só apontando falhas. Mas naquilo que você vê, que nem, por exemplo, hoje estava aqui a Agatha assistindo o YouTube. Eu falo para ela, não gosto que você fique assistindo o YouTube, porque você não sabe distinguir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Na grande maioria, 99% é ruim. Não tem nada que se aproveite. Eles começam num desenho inocente, quando você vê, o camarada está falando 2 quilos de palavrão lá. Hoje eu dei um grito nela, falei, opa, eu vou tirar. Ela já sabia. É que não deu tempo, eu estava com fone de ouvido ainda, eu ouvi aquilo, falei, tira daqui. Por quê? Não é porque eu quero proibi-lo, quero que ela tenha uma vida, não. É porque nós ensinamos, olha, tem coisas que parecem aqui tão infantis, tão inocentes, mas começa todo dia aquilo. Começa todo dia aquilo. Começa a ouvir todo dia aquela coisa. Começa a ver, eu falo para ela, olha, eu não quero você vendo desses negócios de homem vestido de mulher, fingindo ser a mãe, fingindo ser o pai. Por quê? Porque isso te dá a conotação de que isso é certo. Isso é permitido. O homem vestido de mulher e a mulher vestida de homem. Não tem por que isso. Deus criou o homem e mulher. Deus criou o homem e a mulher. Ele não criou o homem para se vestir de mulher e a mulher para se vestir de homem. São conceitos da palavra de Deus. São conceitos que são inegociáveis para Deus. Então, logo cedo eu preciso ensiná-los. Mas eu preciso trazer aqui a orientação segundo a sua palavra, para que ele saiba que não é implicação minha. Então, muitas das vezes, por isso que nós temos essa necessidade de conhecer a palavra do Senhor. Para que não fique parecendo que é uma perseguição. Ah, só porque você não tinha. Ah, porque no seu tempo não. Isso aqui são conselhos para a vida. Honra teu pai e tua mãe para que vás bem. Para que te prolongues os seus anos de vida. Nenhum pai, nenhuma mãe vai aconselhar o seu filho a fazer coisas ruins. Se fizer, infelizmente, isso aqui é uma exceção. Não foi a forma que Deus estipulou para nós. Jesus diz, olha, vocês sendo mal, vocês oferecem coisas boas para os seus filhos. Jesus falando aos fariseus. Que pai que o filho pedir o pão, ele vai te dar uma cobra, um escorpião? Não. Você quer coisas boas.
Você quer coisas boas, mesmo sabendo que você tem falhas, mesmo sabendo que você faz coisas erradas, mas você quer o bem do seu filho. Por isso nós precisamos investir na educação dos nossos filhos segundo a sua palavra. E Paulo, ele termina dizendo aqui, olha, algumas pessoas que andaram com a gente nos causou muitos males. Ele fala aqui, olha, ele fala dos que os abandonou, mas teve pessoas que fizeram mal para ele também. Ele fala assim, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras, mas guarda-te dele também, porque resistiu muito às nossas palavras. Não fica perdendo seu tempo com vingança. Tem gente que perde a sua paz, perde o seu tempo, desejando se vingar daqueles que fizeram mal. Ao invés de, deixa ir, abençoá-los, deixa que vá. Às vezes nós queremos, sabe o que acontece? Nós queremos, muitas das vezes, para que nós nos sentirmos bem, nós queremos que todas as pessoas fiquem ao nosso redor. Muitas das vezes queremos ser o centro das atenções. Chegamos num lugar, queremos ser aquele que todo mundo quer estar junto. Mas vai ter momentos, vai ter pessoas que não vão gostar de você. Não vão gostar da gente. E essas pessoas vão se afastar. E às vezes a gente fica perdendo muito tempo querendo provar que nós somos bons. Que nós tínhamos que ser admirados, que tínhamos que ser reconhecidos. Ou pessoas que fizeram mal, pessoas que você ajudou, que você abençoou, mas um dia te deu aquela chamada facada nas costas e foi embora, e você passa o resto da vida. Eu fiz tanto por essa pessoa. Ah, mas como eu fiz por isso? Mas como ela é ingrata, não perca seu tempo, sabe por quê? Porque seu tempo é escasso. Porque ficar guardando mágoas, porque ficar guardando rancor, sendo que você pode, libera o perdão e segue sua vida. A palavra do Senhor diz, olha, que se o seu irmão te fizer algo, vai você e se reconcilia com ele. Se ele não quiser, leva uma testemunha, olha, tentei fazer as pazes com você. Você não quer, então eu vou seguir minha vida. Para de ficar correndo atrás de quem não quer, sabe, ninguém não quer nada com você. A gente gasta um tempo que pode ser muito precioso para nós, vai nos fazer falta lá na frente. Recursos que nós temos, sabe, que vai fazer falta lá na frente, a gente fica insistindo com pessoas que não vão nos acompanhar. Eu vejo ali Paulo e Barnabé saírem numa missão missionária, numa viagem missionária, fundando igrejas. Passaram alguns anos depois, vamos para lá de novo? Não. Leva Marcos? Não leva Marcos. Leva Marcos, não leva Marcos. E a briga foi tão feia que tiveram que apartá-lo. Tiveram que apartar a briga ali. Paulo catou Silas e foi para um lugar. Barnabé pegou Marcos e foi para outro lugar. E a vida seguiu. Olha Paulo aqui, olha. Traz-me com você, Marcos. O mesmo Marcos que ele rejeitou lá no passado, porque não estava em condições de segui-lo. Deixe essas pessoas irem, porque às vezes elas não estão em condições de te acompanhar. Você insiste em trazer com você pessoas que não estão andando no seu ritmo, e às vezes a sua missão não dá tempo. Às vezes o Senhor tira pessoas da sua vida, da sua convivência, porque aquela pessoa não é porque ela não serve, é porque no momento ela só vai te atrapalhar, e você insiste em querer trazer. Não, é meu amigo. Não, é como se eu fosse um traidor. Não, e o Senhor diz, olha, deixa aí, mas não deixa mágoa, não deixa portas fechadas, siga a vida. Paulo já no final lá ele diz, olha, traga Marcos, ele é muito útil, ele já amadureceu. Tem pessoas que você precisa deixar ir para amadurecer, para adquirir experiências, para também não atrasar a sua vida, para que você possa aproveitar o tempo que o Senhor destinou a você. E no final você vai ver como foi bom para você, como foi bom para ele. Agora Marcos é requisitado. Olha, Paulo me mandou me chamar. Olha que mudança. Olha que mudança. Como foi bom.
Agora, se Paulo insiste ali em perder tempo com Marcos, o que teria acontecido? Talvez tudo teria se perdido. Não fique perdendo tempo com as coisas que te machucaram no passado. Pessoas que te abandonaram, pessoas que te traíram, pessoas que falaram mal de você, falaram mal de Jesus. Falaram mal de Jesus, que curou a muitos, que alimentou a muitos. Não vai falar da gente que fala errado, que pisa torto, chega atrasados. Não vão falar da gente? Vão. Mas deixa para lá. Invista seu tempo e a sua energia em fazer aquilo que o Senhor te chamou, porque Ele tem pressa. O tempo é algo que nós não recuperamos. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureças o seu coração. Como nós cantamos aqui, talvez essa seja a última chance. Talvez essa seja a última hora. Não sei, não sabemos o dia de amanhã. Eu estava vendo uma publicação e as pessoas publicando. Esses crente é tudo neurótico, né? Não pode chover um pouco mais forte que eles acham que é o fim do mundo. Não pode acontecer nada que eles acham que é o fim do mundo. Para quem não tem nenhum pingo de conhecimento da palavra do Senhor, tudo é um sinal do cumprimento da sua vinda, daquilo que está para acontecer. Muitas coisas acontecidas, as pessoas estão aí preocupadas com a Copa do Mundo. E quantos tratados, quantos acordos estão sendo feitos na surdina? Coisas que vão te prejudicar, coisas que podem até tirar a sua liberdade de professar a sua fé, de carregar a sua Bíblia em público, de louvar ao Senhor com as portas abertas, porque temos muitas distrações que muitas das vezes até abafam a voz do Senhor nos chamando. O Senhor pode estar nos chamando de qualquer forma. Essa coisa de Jesus vir buscar a igreja, de arrebatamento, isso é coisa, eu não sei. Mas para aquelas pessoas que perderam a sua vida, Jesus já voltou. Não há mais oportunidade. Para aquele que teve o seu nome escrito no livro da vida, Jesus veio para salvá-lo. Mas para aqueles que não, só lhe resta o juízo. E o Senhor diz a você, o Senhor diz a nós, a cada um, nós sabemos a nossa hora. Então, nós temos que aproveitar o tempo que se chama hoje. Se hoje, não deixa para amanhã. Não, amanhã eu volto aqui e aceito a Jesus. Eu não sei o dia de amanhã. Por isso o Senhor te convida nessa noite a tomar uma decisão que pode mudar, que vai mudar a sua vida, de recebê-lo como seu Salvador. Eu quero que você se coloque de pé. Este é o dia, é o tempo aceitável do Senhor, é o tempo que nós temos para entregar a nossa vida ao Senhor. E o Senhor, como um Pai amoroso, Ele nos recebe, Ele perdoa todas as nossas falhas, todos os nossos erros, e nos dá o direito de sermos feitos seu filho novamente. Não importa, tem gente que não consegue se perdoar, não consegue acreditar que Deus é capaz de perdoar o maior dos seus erros, talvez aquilo que esteja guardado lá no fundo, que só você sabe. Não, eu fiz algo que o Senhor nunca vai perdoar. Não há algo que o Senhor não possa perdoar. Sabe por quê? O preço já foi pago. O sangue do seu filho foi derramado lá na cruz. Não há nada que nós possamos fazer que nos faça merecedor. Por isso, nós recebemos o perdão de Deus como prova do seu amor. Ele nos perdoa porque nos ama. E nós temos hoje a oportunidade de receber o amor de Deus, o perdão do Senhor, a restauração. Se você quer esse perdão, ore comigo. Se você quer voltar aos caminhos do Senhor, mas eu andei há tanto tempo, eu não tenho mais nada para oferecer ao Senhor, tem. O Senhor sempre tem algo para que você possa fazer para Ele. Não para ser salvo, mas como gratidão pela oportunidade que o Senhor te deu. Ore neste momento: Senhor, perdoa os meus erros, perdoa os meus pecados.
Me receba, Senhor, novamente como filho. Senhor, eu me arrependo do tempo que passei longe da sua presença. E eu quero agora, Senhor, viver todos os dias na sua presença, fazendo a tua vontade, vivendo de forma a te agradar, vivendo de forma a cooperar com a sua obra, a poder, Senhor, alcançar vidas através do testemunho. Senhor, te agradecemos nessa noite, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de nós reconhecermos quem somos, reconhecermos que não somos nada sem Ti, Senhor. Que não adianta, Pai, tentar viver, ó Pai, neste mundo sem a Tua presença, longe, Senhor, dos Teus caminhos, Senhor. Porque, Senhor, aquilo que nós temos, para quem será, como diz a Tua palavra, se nós não vivermos, Senhor, para Ti, se nós não vivemos, Senhor, para Te louvar, se a nossa vida, Senhor, não for para uso exclusivo, Senhor, da Tua obra, Senhor, para glorificar o Teu nome, pelas maravilhas que o Senhor já tem feito em nossas vidas, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, receba, Senhor, este que está, Senhor, neste momento, reconhecendo que se afastou da sua presença e que deseja, Senhor, ardentemente, Senhor, viver uma vida íntima contigo, Senhor, de restabelecer o relacionamento que um dia foi rompido, ó Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu também te peço, Senhor, pelos relacionamentos, Senhor, aqui familiar, Senhor, pelas famílias que foram, Senhor, por algum motivo destruídas, foram separadas, para que haja renovo nesta noite, Senhor, para que nós saibamos, Senhor, que tudo que o Senhor tem, Senhor, tudo que o Senhor tem para nós, ó Pai, é bom, perfeito e agradável, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tira, Senhor, esse sentimento de culpa, para que saibamos, Senhor, que o Senhor nos ama a ponto de perdoar tudo que nós fizemos, Senhor, e que toda acusação do inimigo caia por terra agora, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar aqui nessa noite, Senhor, e continuaremos a louvar o Teu nome, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Amém.